As feridas mais profundas são aquelas infligidas por aqueles por quem sacrificamos tudo. Eu deveria saber. Passei 58 anos da minha vida doando pedaços de mim, só para vê-los serem pisoteados como se não fossem nada. Antes de contar como finalmente recuperei o que era meu, você precisa entender que eu tentei. Deus sabe que tentei ser a mãe que eles precisavam. Abri meu coração, minha casa, minha carteira, tudo. E o que recebi em troca? Um e-mail. Um maldito e-mail me dizendo que eu não era bem-vindo no casamento da minha filha. O mesmo casamento para o qual eu já havia investido $30.000. Se você ficar até o final, entenderá por que, às vezes, a única maneira de se curar é garantir que aqueles que o machucaram sintam exatamente o que você sentiu. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Na manhã em que recebi o e-mail da Nathalie, eu estava sentada na bancada da cozinha com uma xícara de café, navegando pelo meu iPad. Era uma terça-feira de abril, um calor atípico para Nova Jersey. Pela janela, eu podia ver meu vizinho Ted regando suas preciosas hortênsias, aquelas que ele mimava mais do que a maioria das pessoas mima seus filhos. Meu celular apitou com uma notificação, e lá estava, o nome da minha filha em negrito. Lembro-me de sorrir antes de abrir. As coisas andavam tensas entre nós ultimamente, discussões sobre os planos do casamento, sobre o noivo dela, Marcel, em quem eu nunca confiava, sobre o dinheiro. Mas planejar um casamento é estressante para todos. Prometi a mim mesma que daríamos um jeito nisso. Mãe, começava o e-mail. Nada de querida mãe, nada de oi, mãe. Apenas a mãe, como uma etiqueta em um arquivo. Finalizamos a lista de convidados para a cerimônia em Paris e, depois de conversar com Marcel e sua família, achamos melhor você se juntar a nós via transmissão ao vivo em vez de pessoalmente. A mãe de Marcel tem opiniões fortes sobre a natureza intimista da cerimônia, e queremos respeitar a vontade dela. Li 2 vezes, com o café esfriando ao meu lado. O parágrafo seguinte tratava de detalhes técnicos, como eles configurariam um link privado, como eu poderia assistir do conforto da minha casa, como se assistir ao casamento da minha única filha através de uma tela fosse algum tipo de luxo. O pior veio no final. Se você quiser participar, pode assistir pela janela do Google Earth. Risos, risos. Ela escreveu risos depois de me dizer que eu não poderia ir ao casamento que ajudei a financiar, o casamento para o qual eu estava economizando desde que ela usava fraldas. Minhas mãos não tremeram. Meus olhos permaneceram secos. Algo endureceu dentro de mim naquele momento, algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que viria a reconhecer como minha salvação. Respondi, claro, aproveite o seu grande dia. 4 palavras. Sem emoção, sem briga, apenas aceitação. Eu sabia que isso a deixaria louca. Nathalie sempre precisava de uma reação minha, lágrimas, raiva, algo que ela pudesse apontar e dizer, viu, é por isso que não podemos ter você lá. Eu não estava dando a ela essa satisfação. Meu telefone tocou quase imediatamente. Vi o nome dela aparecer na tela e, em seguida, coloquei-o virado para baixo no balcão. Terminei meu café, lavei a caneca e dirigi para o trabalho como se fosse um dia qualquer. Sou gerente de escritório no escritório de advocacia Caldwell de Barney há 18 anos. O sócio-gerente, Robert Caldwell, é o tipo de homem que ainda segura portas abertas e se lembra de como você toma seu café. Ele percebeu que algo estava errado assim que entrei. Sharon, você parece que viu um fantasma. Ajeitei os papéis nos braços e forcei um sorriso. Só não dormi bem, só isso. Ele não insistiu, mas 1 hora depois me trouxe um café com leite do café lá embaixo, colocando-o na minha mesa com um tapinha gentil no meu ombro. Foi a primeira gentileza genuína que recebi em meses, e quase desabei ali mesmo. Na hora do almoço, Nathalie já tinha ligado 12 vezes e deixado 8 mensagens de voz. Ouvi uma delas. Mãe, atende. Isso não tem graça. Precisamos conversar sobre isso. A voz dela tinha aquele tom cortante, aquele que ela usava quando não conseguia o que queria. Apaguei a mensagem junto com as outras. Às 17 horas, dirigi até o Ridgewood Bank e pedi para falar com Carlos, o gerente que cuidou das minhas contas por anos. Senhora Brown, é sempre um prazer vê-la, disse ele, me conduzindo até sua sala. Em que posso ajudá-la hoje? Sentei-me, alisei a saia sobre os joelhos e encontrei seus olhos.
Preciso cancelar uma transferência bancária. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Aquela para a França, para o casamento da sua filha? Sim, essa. Posso perguntar por quê? Pode haver taxas associadas ao cancelamento. Eu pago as taxas, eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava. As circunstâncias mudaram. Carlos digitou algo no computador. A boa notícia é que ainda não foi processado. Você percebeu bem a tempo. Ele olhou para mim. Tem certeza disso, Sra. Brown? $50.000 é uma quantia significativa. $50.000. Era o que eu planejava dar a eles, além dos $30.000 que já havia contribuído. $80.000 no total para um casamento ao qual eu não tinha permissão para comparecer. Tenho certeza, eu disse. Quando cheguei em casa, havia mais 3 chamadas perdidas da Nathalie e uma do meu filho Justin. Então, ela chamou reforços. Desliguei o celular e abri uma garrafa de Merlot que estava guardando para uma ocasião especial. Isso me qualificou. Sentei-me na varanda dos fundos enquanto o crepúsculo se punha sobre o quintal, bebendo vinho e pensando em como cheguei ali. Nos anos trabalhando 60 horas por semana depois que o pai deles foi embora. Nas mensalidades da faculdade que esvaziaram meu fundo de aposentadoria. Em segurar a mão da Nathalie durante 2 términos e uma mudança de carreira. Em ajudar o Justin com a entrada da casa dele. Eu tinha feito tudo certo. Tudo o que a sociedade diz que as mães devem fazer. Eu me sacrifiquei, apoiei, amei incondicionalmente, de alguma forma, ainda acabei sozinha no meu terraço, sem ser convidada para o casamento da minha filha, porque a mãe do Marcel, uma mulher que passou a infância da Nathalie no sul da França enquanto eu estava aqui treinando times de futebol e fazendo fantasias de Halloween, tinha opiniões fortes. Meus pensamentos se voltaram para a esposa de Robert Caldwell, Victoria, que havia falecido 3 anos antes. Eu ajudei a organizar o funeral, encomendei as flores e me certifiquei de que havia comida na casa depois. Robert segurou minha mão em determinado momento e disse: Sharon, não sei o que faria sem você. Foi profissional, não romântico, mas significou algo. Alguém me viu. Alguém apreciou o que eu fiz. Quando foi a última vez que meus filhos me viram de verdade? A garrafa de vinho estava pela metade quando a campainha tocou. Pensei em ignorar, mas algo me dizia que eu deveria atender. Talvez fosse Nathalie, vindo se desculpar pessoalmente. Não era. Era Justin, meu filho, parecendo desconfortável em seu traje casual de negócios. Ele tinha vindo direto do trabalho na empresa de marketing. Mãe, disse ele, passando por mim e entrando no corredor sem esperar ser convidado. Por que você não atende o telefone? A Nath está surtando. Fechei a porta e o segui até a sala. Olá para você também, Justin. Ele se virou para mim, passando a mão pelos cabelos escuros, da mesma cor que os meus tinham antes dos grisalhos tomarem conta. O que está acontecendo? A Nath disse que você não vai ao casamento agora. Eu não fui convidado para o casamento, corrigi. Há uma diferença. Não é assim que ela conta. Ela diz que você está sendo difícil com toda essa coisa da transmissão ao vivo. Eu ri, e saiu mais forte do que eu pretendia. Certo. A coisa da transmissão ao vivo em que eu assisto minha filha se casar através de uma tela porque a futura sogra dela não me quer lá. Justin transferiu o peso do corpo de um pé para o outro. É complicado, mãe. A família do Marcel é muito tradicional e eles estão pagando a maior parte. Senti minhas sobrancelhas se erguerem. É mesmo? Porque eu já investi $30.000 e estava prestes a transferir mais 50.000 quando recebi o e-mail dizendo que não sou bem-vindo. Isso fez parar. R$ 50.000. Meu Deus, mãe. É muito dinheiro. É sim. Dinheiro pelo qual trabalhei duro. Dinheiro que economizei em vez de tirar férias, comprar um carro novo ou namorar depois que seu pai foi embora. Fui até o carrinho de bar no canto e me servi de mais uma taça de vinho. Não ofereci nenhuma a ele. Mas não se preocupe. Cancelei a transferência. Você o quê? Ele elevou a voz. Mãe, eles estão contando com esse dinheiro. O depósito do local, o buffet, as flores. Está tudo reservado. Tomei um gole lento do meu vinho.
Não é mais problema meu. Claro que é problema seu. Ela é sua filha. Ele estava quase gritando agora. E eu sou a mãe dela, eu disse baixinho. Mas aparentemente isso não significa que eu possa ir ao casamento dela. Justin passou as duas mãos pelos cabelos dessa vez, revelando sua frustração. Isso é tão típico de você, mãe, sempre fazendo tudo parecer sobre si mesma. Algo estalou dentro de mim. Não alto, nem violento, mas definitivamente, como um fio puxado com muita força por muito tempo. Saiam da minha casa. Ele piscou. O quê? Você me ouviu. Saiam. Mãe, vamos. Não. Coloquei minha taça de vinho na mesa com cuidado. Passei toda a minha vida adulta garantindo que você e sua irmã tivessem tudo o que precisavam. Trabalhei em 2 empregos quando seu pai decidiu que preferia começar uma nova família a sustentar a que já tinha. Paguei a faculdade de vocês duas. Fui fiadora da sua hipoteca. Nunca, nenhuma vez, fiz nada sobre mim, mas não vou ficar aqui na minha própria casa sendo tratada assim, então vão embora. Ele me encarou por um longo momento, e vi algo cintilar em seu rosto, surpresa, confusão, talvez até um toque de respeito. Então ele se virou e saiu, fechando a porta atrás de si com um clique silencioso que, de alguma forma, doeu mais do que se ele a tivesse batido. Fiquei em pé na sala por vários minutos, com o coração martelando no peito. Isso não era típico de mim. Eu sempre fui a pacificadora, aquela que acalmava as coisas, que garantia o conforto de todos, mesmo às minhas custas. Mas, ao pegar minha taça de vinho novamente, percebi algo importante. Eu não me sentia culpada. Eu me sentia livre. Meu celular acendeu novamente na mesa de centro. O rosto de Nathalie sorriu para mim na tela, uma foto tirada em seu aniversário de 30 anos no ano passado, antes de Marcel, antes de Paris, antes de tudo desmoronar. Apertei o botão de ligar até a tela ficar preta. O dia seguinte traria consequências, explicações, provavelmente mais acusações. Mas, por esta noite, o silêncio era meu, e eu pretendia aproveitá-lo. Amanhã não trouxe alívio algum, apenas 43 chamadas perdidas e uma sequência de mensagens de texto cada vez mais frenéticas. Eu os folheei enquanto fazia café, notando a progressão da raiva para a barganha e, finalmente, para o pânico. Mãe, precisamos conversar. 19h05, por que você não atende? Isso é infantil. 20h32, o estabelecimento ligou. Disseram que o pagamento não foi efetuado. 21h17, por favor, me liguem de volta. Isso não tem mais graça. 22h43, mãe, vamos perder tudo se não pagarmos até amanhã. Os pais do Marcel não vão cobrir tudo. 0h01, a última, enviada às 3h24, não entendo por que você está fazendo isso comigo. Sorri para minha caneca de café. Claro, ela não entendia. Nathalie passará a vida inteira recebendo meu tempo, minha energia, meu dinheiro sem nunca questionar de onde vinham ou quanto me custavam. Isso estava prestes a mudar. Meu telefone tocou novamente enquanto eu me arrumava para o trabalho. Desta vez, era um número francês que eu não reconheci. Provavelmente era Marcel. Recusei a ligação. No trabalho, encontrei um e-mail da Nathalie me esperando na minha caixa de entrada. O assunto dizia: por favor, não estrague meu casamento. Abri, curiosa para ver como ela formularia seu argumento. Mãe, sei que você está chateada com a situação da transmissão ao vivo, mas isso é extremo. Perdemos o depósito do local e, se não pagarmos o restante até o final do dia, horário de Paris, em 6 horas, perderemos o buffet também. Os pais do Marcel estão furiosos e, dizendo isso, provam que estavam certos sobre você o tempo todo. Por favor, não faça isso conosco. Podemos conversar sobre você vir ao casamento, mas precisamos desse dinheiro primeiro. Então, era isso. Eles estavam dispostos a falar sobre a minha presença agora que o dinheiro estava em jogo. Não a garantir. Não a pedir desculpas por me excluírem. Apenas falar sobre isso, como se a minha presença no casamento da minha filha fosse um item negociável, condicionado à minha contribuição financeira. Fechei o e-mail sem responder e me concentrei na revisão do contrato que vinha adiando. Por volta do meio-dia,
Robert Calduella apareceu na minha mesa. Almoço, ofereceu. Aquele novo restaurante italiano abriu do outro lado da rua. Quase recusei, minha resposta padrão quando alguém interrompia meu dia cuidadosamente planejado, mas algo me impediu. Talvez fossem os eventos das últimas 24 horas. Ou talvez fosse apenas o calor genuíno nos olhos de Robert. Seja lá o que fosse, me peguei concordando. Eu adoraria, disse eu, surpreendendo a nós dois. Enquanto comíamos macarrão, Robert me contou sobre o fim de semana com os netos. Exaustivo, admitiu, mas maravilhoso. Tudo na minha vida parece mais nítido, mais significativo desde que Vitória morreu. É como se eu estivesse vivendo por nós dois agora. Que lindo, eu disse, falando sério. Ele pousou o garfo. Sharon, me desculpe por dizer isso, mas você parece diferente hoje. Mais leve, de certa forma. Pensei em desviar o assunto, como sempre fazia quando as conversas se tornavam pessoais. Em vez disso, contei a verdade sobre Nathalie, o casamento, o convite não solicitado, tudo. Então, cancelei a transferência de dinheiro, completei. E agora eles estão se esforçando. Robert assobiou baixinho. Que declaração e tanto! Como se sente? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca perguntou como eu me sentia. Perguntavam o que eu pensava, o que eu planejava fazer, o que eu poderia oferecer. Nunca como eu me sentia. Parece. Procurei a palavra certa, necessário. Ele assentiu lentamente. Às vezes precisamos estabelecer limites, mesmo principalmente com, as pessoas que mais amamos. Ele estendeu o braço sobre a mesa e apertou brevemente a minha mão. Se valer a pena, acho que você está fazendo a coisa certa. Quando voltei ao escritório, havia mais 3 chamadas perdidas e uma mensagem do Justin: a Nathalie está histérica. Por favor, ligue de volta para ela. Guardei o celular e me concentrei no trabalho. Só quando estava dirigindo para casa é que me permiti pensar no que aconteceria a seguir. O prazo para o buffet já havia passado horas antes. A essa altura, Nathalie e Marcel estariam ligando freneticamente para os fornecedores, inventando desculpas, talvez implorando aos pais dele por mais dinheiro. Uma parte de mim, uma parte pequena, ainda maternal, doía ao pensar em sua angústia. Mas o resto de mim, a parte que gritava silenciosamente havia décadas, não sentia nada além de fria satisfação. Minha casa estava escura quando entrei na garagem, mas havia uma figura sentada nos degraus da frente. Ao me aproximar, reconheci a melhor amiga de infância da Nathalie, Sofia. Senhora Brown, disse ela, levantando-se quando me aproximei. Desculpe-me por emboscá-la assim. Está tudo bem, Sofia. Destranquei a porta e gesticulei para que ela me seguisse para dentro. Quero um chá. Ela assentiu e me seguiu até a cozinha. Enchi a chaleira e a coloquei para ferver, hiperconsciente de seus olhos em mim. A Nathalie te mandou? Perguntei finalmente, sem me dar ao trabalho de formular uma pergunta. Sofia suspirou. Ela está uma bagunça, Senhora Brown. O local foi desfeito, e agora eles estão correndo para encontrar outro lugar para realizar a cerimônia. Os pais do Marcel estão falando em cancelar tudo. Isso parece estressante. Mantive a voz neutra enquanto colocava os saquinhos de chá nas canecas. É sim. Sofia se encostou no balcão. Olha, eu entendo que você esteja magoada. Ser mandada assistir ao casamento da sua filha online é horrível. Mas é assim mesmo que você quer que as coisas sejam entre vocês dois? Você quer acabar com o relacionamento de vocês para sempre? A chaleira apitou e eu despejei água quente nas canecas antes de responder. Que relacionamento, Sofia? Aquele em que eu dou e Nathalie recebe. Aquele em que eu sou boa o suficiente para pagar o casamento, mas não boa o suficiente para comparecer? Ela cometeu um erro, insistiu Sofia. Um erro grande, eu sei, mas ela te ama. Entreguei uma caneca a ela. É mesmo? Porque, do meu ponto de vista, parece que ela ama o que eu posso fazer por ela. Não é a mesma coisa. Sofia segurou a caneca nas mãos, parecendo mais jovem de repente, mais parecida com a garota que costumava dormir no nosso porão, rindo com Nathalie até altas horas. O que posso dizer a ela?
Tem alguma coisa que te faria mudar de ideia? Considerei a pergunta seriamente. Havia algo que Nathalie pudesse dizer ou fazer que me obrigasse a liberar os fundos, que sanasse essa brecha? Não, respondi finalmente. Não há. O rosto de Sofia se fechou. Nenhum pedido de desculpas. Palavras são fáceis, Sofia. Principalmente quando há dinheiro em jogo. Tomei um gole do meu chá. A Nathalie fez a escolha dela. Agora ela tem que conviver com isso, assim como eu convivi com todas as minhas. Depois que Sofia foi embora, fiquei sentada na minha cozinha silenciosa por um longo tempo, pensando sobre escolhas e consequências, sobre como ensinamos as pessoas a nos tratar, uma interação de cada vez. Meu telefone vibrou com mais uma ligação da Nathalie. Desta vez, atendi. Mãe. Sua voz era rouca, desesperada. Finalmente, por favor, você precisa nos ajudar. Está tudo desmoronando. O local sumiu, o buffet sumiu, e os pais do Marcel estão ameaçando desistir completamente. Olá, Nathalie, eu disse calmamente. Você ouviu o que eu disse? Estamos perdendo tudo. Tudo porque você está sendo mesquinha com a transmissão ao vivo. Deixei as palavras dela pairarem no ar por um momento. Eu ouvi. Então, você vai ajudar? Vai mandar o dinheiro. A esperança na voz dela era palpável. Não, eu disse. Não vou. Ela prendeu a respiração. O quê? Eu disse não, Nathalie. O dinheiro vai ficar onde está. Mas por quê? É para estar lá pessoalmente? Tudo bem, você pode vir. Vamos resolver isso com a família do Marcel de alguma forma. Só mande o dinheiro, por favor. Fechei os olhos. Lá estava, a concessão que eu poderia ter aceitado 24 horas atrás, mas algo havia mudado dentro de mim. Algo permanente e inabalável. É tarde demais, eu disse. Tarde demais? Não pode ser tarde demais. Mãe, por favor. É do meu casamento que estamos falando. Sim, concordei. Do seu casamento. Aquele em que você não me queria até precisar do meu dinheiro? Ela começou a chorar, soluços profundos e sufocantes que antes teriam partido meu coração. O que eu vou fazer agora? Pela primeira vez na vida dela, não ofereci uma solução. Isso, eu disse baixinho, depende inteiramente de você. Encerrei a ligação e desliguei o celular mais uma vez. Amanhã traria mais drama, mais acusações, mais tentativas de me fazer ceder. Mas esta noite, no silêncio da minha cozinha, eu começava a reconhecer a mulher que sempre fui por trás do papel de mãe, forte, decidida e, finalmente cansada de me colocar em último lugar. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Pela primeira vez em meses, me senti descansado. Sem a ansiedade da meia-noite, sem ranger os dentes durante o sono. Preparei café e o levei para a varanda, observando o bairro ganhar vida ao nascer do sol. A senhora Shen, do outro lado da rua, passeava com seu poodle. As crianças Sullivan esperavam o ônibus escolar, com mochilas quase tão grandes quanto eles. A vida normal continuava ao meu redor enquanto a minha se transformava completamente. Meu celular permaneceu desligado. Eu sabia o que me aguardava quando ligasse: mais súplicas, mais acusações, mais tentativas de me manipular para mudar de ideia. Eu ainda não estava pronta para enfrentá-las. Em vez disso, dirigi para o trabalho mais cedo e me perdi nos ritmos familiares do escritório, arquivando documentos, agendando reuniões, revisando resumos, tarefas simples com parâmetros claros e resultados previsíveis, ao contrário da maternidade. Por volta das 10, Robert apareceu na minha porta. Só para saber como você está, disse ele. Como você está? Bem, respondi automaticamente, depois me corrigi. Na verdade, não sei. É estranho. Me sinto péssimo e libertado. Ele assentiu como se isso fizesse todo sentido. Os primeiros passos em direção ao respeito próprio muitas vezes parecem assim. Doloridos, mas necessários. Ele hesitou e perguntou: você teve notícias da Nathalie hoje? Deixei meu celular desligado. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. Que atitude ousada!
Eu precisava de espaço, expliquei, para me manter firme na minha decisão. Bem, quando você ligá-lo novamente, prepare-se. Diante do meu olhar interrogativo, ele acrescentou: talvez eu tenha ouvido algo da minha filha. Ela é amiga da Sofia nas redes sociais. Meu estômago se apertou. O que está acontecendo? Aparentemente, a Nathalie postou algo sobre você ontem à noite. Ele pareceu desconfortável. Não foi nada lisonjeiro. Senti uma onda de calor subir ao meu rosto. O que ela disse? Eu não vi pessoalmente, mas, segundo a Rebeca, foi um longo discurso sobre como você arruinou o casamento dela porque tem ciúmes da felicidade dela e sempre tenta fazer tudo girar em torno de você. Ele fez uma careta. Houve vários comentários apoiando a traição doeu, mas não tanto quanto antes. Claro que doeu, eu disse. Ela sempre foi boa em bancar a vítima. Só para constar, a Rebeca ficou do seu lado. Disse que era incrivelmente brega falar mal da própria mãe online, principalmente quando ela é quem está bancando a sua vida. Consegui sorrir. Por favor, agradeça a ela por mim. Depois que Robert foi embora, fiquei olhando para a tela em branco do meu computador. Então, Nathalie havia tornado público nosso conflito particular. Era um padrão familiar. Sempre que se sentia encurralada, buscava validação externa, convocando outros em sua defesa. Na adolescência, ela reclamava com os pais dos amigos sobre minhas regras injustas. Na faculdade, ela postava posts enigmáticos nas redes sociais que me retratavam como controladora ou distante. Mas isso era diferente. Era um ataque direto, criado para me envergonhar e me obrigar a me submeter. Liguei meu celular novamente. Imediatamente, ele começou a vibrar com notificações, 27 novas mensagens, 14 chamadas perdidas e 5 mensagens de voz. Ignorei todas e abri o Facebook. A publicação da Nathalie estava no topo do meu feed, já com mais de 100 comentários e compartilhamentos. Para todos que têm perguntado sobre as novidades do casamento, é com o coração partido que preciso dizer que Marcel e eu estamos lutando para salvar o nosso dia. Minha própria mãe decidiu retirar o apoio financeiro que nos prometeu, tudo porque está chateada por não poder estar fisicamente presente na cerimônia, mesmo tendo combinado que ela assistiria ao vivo. Ela sabia desses planos há meses, mas esperou até o último minuto para fazer essa jogada, fazendo com que perdêssemos o local e possivelmente mais. Estou arrasada que alguém que deveria me amar incondicionalmente sabotasse o dia mais importante da minha vida por pura maldade. Os comentários foram exatamente o que eu esperava. Meu Deus, isso é horrível. Mães devem apoiar seus filhos, não importa o que aconteça. Que egoísmo da parte dela. Sinto muito que você esteja passando por isso. Quem faz isso com a própria filha? Percorri-os, sentindo-me estranhamente distante, até encontrar um que me fez parar. Espera aí, você desconvidou sua mãe do seu casamento e esperava que ela pagasse? Isso parece estranho. Nathalie respondeu imediatamente: ela não foi desconvidada. A cerimônia é muito íntima por causa das tradições culturais do lado do Marcel. Ela sempre seria incluída na transmissão ao vivo e concordou com esse acordo meses atrás. Outro comentarista interrompeu: ainda é estranho pegar o dinheiro de alguém e não deixá-lo comparecer pessoalmente. Nathalie novamente: você não entende a situação. Por favor, não julgue sem conhecer todos os fatos. Desliguei o telefone, subitamente exausta com a dança familiar, Nathalie distorcendo a verdade, retratando-se como a sensata, a vítima, enquanto descartava qualquer perspectiva que desafiasse sua narrativa. Eu havia passado anos aceitando a versão dela da realidade, duvidando dos meus próprios sentimentos e percepções quando eles conflitavam com os dela. Chega! Peguei o telefone e liguei para o Justin. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, finalmente! Você viu o que a Nathalie postou? Está ficando fora de controle. Eu vi, eu disse. É por isso que estou ligando. Quero que você me diga a verdade sobre uma coisa. O quê? Ele parecia cauteloso. Você sabia que eu não poderia ir ao casamento antes de receber aquele e-mail? Houve uma pausa, longa o suficiente para confirmar o que eu já suspeitava. Dustin, provoquei. Ele suspirou. Sim, eu sabia.
Nathalie me contou algumas semanas atrás, quando almoçamos. E você não pensou em me contar? Ela disse que estava se preparando para te contar, que estava tentando encontrar a maneira certa de explicar. Eu ri, mas não havia humor algum. A maneira certa de explicar que eu não fui bem-vinda no casamento da minha filha, mas meu dinheiro foi. Mãe, é complicado. A mãe do Marcel é muito tradicional e queria apenas a família mais próxima. Eu sou a família imediata, interrompi. Você sabe o que quero dizer. Parentes de sangue, além dos padrinhos do Marcel, que são como família para eles. E você? Foi convidado para estar lá pessoalmente? Outro silêncio revelador. Você foi, não foi, insisti. Mãe? Responda a pergunta, Dustin. Sim, admitiu ele finalmente. Fui convidado, mas é diferente para mim. O Marcel e eu nos damos muito bem, e a mãe dele gosta de mim. Pare. Minha voz era gélida. Pare. Agora eu entendo perfeitamente. E entendi. A imagem era cristalina. Eu era boa o suficiente para pagar o casamento, mas não boa o suficiente para comparecer. Meu filho sabia e não disse nada. Minha filha mentiu publicamente para salvar a cara. Mãe, por favor, não faça isso. A Nathalie está uma bagunça. O casamento está desmoronando. Os pais do Marcel estão ameaçando cortá-lo se ele se casar com alguém de uma família tão disfuncional. Você precisa ajudá-la. Não, eu disse simplesmente. Não quero. Mas cansei, Justin. Cansei de ser o caixa eletrônico. Cansei de ser o bode expiatório. Cansei de ser o único adulto nesta família. E daí? Você vai deixar o casamento dela ser arruinado? Que tipo de mãe faz isso? A pergunta pairava entre nós, carregada de acusação. O tipo que finalmente aprendeu o seu valor, respondi. Diga à sua irmã para pagar essa publicação. Está cheia de mentiras, e nós duas sabemos disso. Ou o que? Ele desafiou. Ou contarei a minha versão da história publicamente. Cada detalhe. Encerrei a ligação antes que ele pudesse responder e voltei ao meu trabalho, digitando com as mãos firmes. A antiga Sharon estaria tremendo de emoção, dividida entre a raiva e a culpa. Mas esta nova versão de mim, aquela que vinha emergindo desde aquele primeiro e-mail, não sentia nada além de determinação. No almoço, me peguei pensando no que Vitória faria na minha situação. A esposa de Robert tinha sido uma força da natureza, inteligente, gentil, mas nada boba. Eu quase conseguia ouvir a voz dela: mantenha-se firme, Sharon. Algumas lições só se aprendem da maneira mais difícil. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem do Dustin. A mensagem sumiu. A Nathalie quer falar com você. Respondi: estou no trabalho. Ligo para ela hoje à noite. A resposta dele veio rápida, ela disse que não pode esperar. Eles precisam tomar decisões hoje. Guardei o telefone sem responder. A urgência deles não era minha. Não mais. Quando saí do escritório, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Dirigi para casa com as janelas abertas, sentindo o ar da primavera na pele. Havia um peso no meu peito, o peso de décadas de maternidade, de amor e decepção tão entrelaçados que se tornaram indistinguíveis. Mas por baixo desse peso havia algo mais, algo com asas. Eu estava na metade do preparo do jantar quando a campainha tocou. Não foi um toque rápido, mas um zumbido longo e insistente que me avisou que quem estava lá fora não pretendia sair tão facilmente. Limpei as mãos em um pano de prato e fui até a porta. Pelo olho mágico, vi Marcel, meu quase genro, parado na minha varanda com a postura rígida de alguém se preparando para um confronto. Pensei em ignorá-lo, mas me senti covarde. O que quer que estivesse por vir, eu enfrentaria de frente. Abri a porta. Marcel. Ele estava com uma aparência horrível, olheiras, cabelo despenteado, vestindo o que pareciam ser roupas do dia anterior. Senhora Brown, disse ele, com seu sotaque francês mais pronunciado do que o normal. Posso entrar? Dei um passo para o lado para deixá-lo passar. Ele entrou na minha sala e ficou parado, sem jeito, como se não soubesse o que fazer com o corpo.
Gostaria de beber alguma coisa? Perguntei, mais por hábito do que por hospitalidade. Ele balançou a cabeça. Não, obrigado. Não vou ficar muito tempo. Acho que foi a Nathalie que te mandou. Não. Ele passou a mão no rosto. Ela não sabe que estou aqui. Ficaria muito brava se soubesse. Isso me surpreendeu. Marcel sempre me pareceu o tipo de pessoa que fazia tudo o que Nathalie queria. Foi um dos motivos pelos quais eu nunca confiei nele. Então por que você está aqui? Ele respirou fundo. Para me desculpar e explicar. Apontei para o sofá e nós dois nos sentamos, deixando bastante espaço entre nós. O e-mail, ele começou. Aquele sobre você assistindo online? A Nathalie não escreveu. Levantei uma sobrancelha. Não, eu fiz. Seus olhos encontraram os meus, firmes, apesar do cansaço evidente. A Nathalie me disse para cuidar disso. Ela disse que não conseguiria fazer sozinha. A covardia daquilo me atingiu novamente. Então, ela delegou a tarefa de desconvidar a mãe ao noivo. Sim. Ele desviou o olhar. Eu deveria ter recusado, mas as coisas têm sido muito difíceis com a minha família, com o planejamento do casamento, todos brigando por cada detalhe. Isso não justifica o que você fez. Não, não justifica. Ele juntou as mãos. A questão, Sra. Brown, é que minha mãe é complicada. Ela sempre foi muito controladora, muito protetora das tradições da nossa família. Quando descobriu o quanto você estava contribuindo para o casamento, ficou obcecada com a ideia de que você tentaria assumir o controle. Assumir o quê, exatamente? Tudo. A cerimônia, a recepção. Ela convenceu meu pai de que você os envergonharia na frente dos amigos deles, que tentaria tornar o casamento americano em vez de respeitar nossas tradições francesas. Eu ri, o som áspero até para os meus próprios ouvidos. Isso é ridículo. Eu nunca interferi nos planos da Nathalie. Eu apenas paguei por eles. Eu sei. Ele parecia miserável. Mas meus pais ameaçaram retirar o apoio se não limitássemos o seu envolvimento. E a Nathalie tinha medo de decepcioná-los. Ela quer muito que eles a aceitem. Então ela me sacrificou. Ele assentiu lentamente. Foi errado. Nós dois sabíamos que era errado. E mesmo assim você fez. Sim. Ele engoliu em seco. E agora tudo está desmoronando. Perdemos o local. O buffet não retorna nossas ligações. E meus pais estão dizendo que não vão comparecer a um casamento improvisado. Eles estão de volta à França, avisando a todos que o casamento foi adiado por tempo indeterminado. Que azar o seu. Ele se encolheu ao ouvir isso. Eu não vim aqui para pedir dinheiro. Então por que você veio, Marcel? O que você quer de mim? Eu quero. Ele pareceu ter dificuldade para pronunciar as palavras. Eu quero consertar as coisas. De algum jeito. Eu observei aquele homem que minha filha havia escolhido. Ele era bonito de um jeito convencional, com boas maneiras e um emprego respeitável em um banco internacional. Mas, sentado no meu sofá, sem a fachada confiante que eu sempre o vira exibir, ele parecia jovem e perdido. Você não pode consertar isso, eu disse finalmente. Nem com um pedido de desculpas, nem com uma explicação. Algumas coisas, uma vez quebradas, permanecem quebradas. Eu entendo. Ele se levantou. Mas eu precisava que você soubesse a verdade. Nathalie te ama. Ela só está presa entre escolhas impossíveis. Não, Marcel. Ela fez a escolha dela, e não fui eu. Ele assentiu, aceitando meu veredito. Já na porta, virou-se. O que você vai fazer agora? Isso, eu disse, repetindo o que havia dito a Nathalie, depende inteiramente de mim. Depois que ele saiu, voltei para a cozinha e terminei mecanicamente de preparar meu jantar, um prato simples de macarrão que eu já havia preparado centenas de vezes antes. Enquanto comia sozinha à mesa da cozinha, refleti sobre o que Marcel havia dito. Então,
Era sobre controle, sobre Nathalie tentando desesperadamente agradar seus futuros sogros, mesmo às custas de seu relacionamento comigo, sobre a mãe de Marcel me ver como uma ameaça, alguém que poderia roubar seus holofotes ou desafiar sua autoridade. Em outra vida, aquela que eu vivia até alguns dias atrás, eu teria engolido a mágoa, preenchido o cheque e assistido ao casamento da minha filha através de uma tela, tudo para manter a paz, para ser uma pessoa melhor, para provar que meu amor era verdadeiramente incondicional. Mas aquela vida tinha acabado. Meu telefone tocou. Nathalie de novo. Desta vez, eu atendi. Mãe, disse ela imediatamente, com a voz embargada pelas lágrimas. Os pais do Marcel estão voltando para a França. Estão avisando todo mundo que o casamento foi cancelado por causa de um drama familiar. Você tem ideia de como isso é humilhante para mim? Quase tão humilhante quanto ouvir que você pode assistir ao casamento da sua filha no Google Earth, sugeri. Foi uma piada. Uma piada idiota que eu nunca deveria ter feito. Mas eu estava estressada. E, meu Deus, mãe, você vai mesmo me punir para sempre por causa de um e-mail? Não foi só um e-mail, Nathalie. Foi uma escolha. Você escolheu a família do Marcel em vez de mim. Isso não é justo. Eu estava tentando fazer todo mundo feliz. Todo mundo, menos eu. Ela emitiu um som de frustração. O que você quer de mim? Um pedido de desculpas humilhante? Tudo bem. Me desculpe. Me desculpe por ter te machucado. Me desculpe por não ter enfrentado a mãe do Marcel. Me desculpe por tudo. É o suficiente? Você vai nos ajudar agora? As palavras dela deveriam ter me comovido. Uma semana antes, teriam. Mas algo fundamental havia se transformado dentro de mim, uma mudança tectônica na forma como eu me via, meus filhos, meu lugar no mundo. Não, eu disse baixinho. Não é o suficiente. O quê? Ela parecia genuinamente chocada. Mas eu me desculpei. O que mais você quer? Quero que você entenda o que fez. Não se desculpe só porque precisa de algo de mim. Eu fazer entenda. Mãe, por favor. Ainda podemos resolver isso. Podemos encontrar um novo local, remarcar tudo. Você pode estar lá pessoalmente. Primeira fila. Só nos ajude, por favor. Fechei os olhos, subitamente exausta. Adeus, Nathalie. Espere, não desligue. Mãe, eu imploro. Encerrei a ligação. Meu telefone tocou de novo imediatamente. Desta vez, era o Justin. Você perdeu completamente a cabeça? Ele perguntou sem rodeios. A Nathalie está histérica. O casamento foi cancelado. Os pais do Marcel estão contando para todo mundo que nossa família é louca. Olá para você também, Justin. Isso não tem graça, mãe. É sério. Todo o futuro da Nathalie está em jogo. É mesmo? Ou é só uma festa cara que está em jogo? Ele fez um som de descrença. É ela casamento, o dia mais importante da vida dela, e você está estragando tudo porque seus sentimentos foram feridos. Meus sentimentos não foram feridos, Justin. Fui deliberadamente excluída de um evento familiar importante que eu deveria ajudar a financiar. Há uma diferença. Então, o que é isso? É uma questão de princípio? Você está disposto a destruir seu relacionamento com sua filha por causa de um princípio? Pensei seriamente na pergunta dele. Sim, eu disse finalmente. Sou eu. Por que se eu não me defender agora, quando farei isso? Quantas vezes mais me deixarei usar e descartar quando for conveniente? Quantas vezes mais colocarei as necessidades dos outros antes das minhas? Houve silêncio do outro lado da linha. Quando Justin voltou a falar, sua voz estava diferente, mais comedida, quase cautelosa. Nunca ouvi você falar assim antes. Não, concordei. Você não mudou. Porque passei a maior parte da minha vida sendo a pessoa que todos esperavam que eu fosse, a mãe que me apoiava infinitamente, a ex-esposa confiável que nunca causava problemas, a gerente de escritório que trabalhava até tarde sem reclamar. Mas já chega disso. Então, o que acontece agora? Perguntou ele.
Você simplesmente nos cortou financeira e emocionalmente? Ainda não sei, admiti. Mas, aconteça o que acontecer, será nos meus termos. Não nos seus, nem nos da Nathalie, nem nos dos pais do Marcel. Nos meus. Depois que desliguei o telefone, sentei-me na escuridão crescente da minha cozinha, ouvindo os sons familiares da minha casa, o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio de parede, o som distante do latido do cachorro de um vizinho. Durante décadas, preenchi esse espaço com as necessidades e desejos dos outros, deixando quase nenhum espaço para os meus. Não mais. 3 dias se passaram sem uma palavra de Nathalie ou Justin. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto, nenhum e-mail. O silêncio era ao mesmo tempo um alívio e uma nova dor, prova de que, quando deixei de ser útil para eles, deixei de existir no mundo deles. No trabalho, mencionei o silêncio para Robert enquanto revisávamos a agenda da semana. Eles estão se reagrupando, disse ele, com um olhar sábio por trás dos óculos de leitura. Planejando o próximo passo. Minha ex-mulher costumava fazer a mesma coisa sempre que eu a enfrentava. Que movimento ela costumava fazer? A opção nuclear. Ele sorriu com tristeza. Trazendo reforços familiares, velhos amigos, qualquer um que pudesse me fazer mudar de ideia. Como se fosse um sinal, meu telefone tocou. A tela mostrou um nome que eu não via há anos, Clary Brown, minha ex-sogra. Olhei para ele, momentaneamente atordoada, e então recusei a ligação. Falando no diabo, murmurei para Robert. Ele ergueu uma sobrancelha. Reforços? A mãe do meu ex-marido. Não nos falamos desde a formatura do Josh na faculdade, 8 anos atrás. Eles estão tirando fotos de um banco bem fundo. Assenti, tentando ignorar o nó que se formava no meu estômago. Se tivessem contatado Clary, estavam desesperados mesmo, e pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. De fato, quando cheguei em casa naquela noite, minha caixa postal estava lotada. Clary havia deixado 3 mensagens, cada uma mais preocupada que a anterior. Minha irmã ligou 2 vezes. Até minha prima no Arizona, com quem eu trocava cartões de Natal, mas raramente falava, havia deixado uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Na manhã seguinte, sábado, eu estava capinando o jardim quando um carro conhecido parou na minha garagem, um BMW preto e elegante que eu ajudei a escolher anos atrás, quando ainda era casado. Meu ex-marido, David, saiu de casa, com a mesma aparência de quando me deixou para ir à sua higienista dental, 15 anos atrás. Um pouco mais grisalho, um pouco mais pesado, mas ainda com a confiança de um homem que nunca enfrentou consequências reais por seus atos. Sharon, chamou ele, aproximando-se com um sorriso forçado. Você está com ótima aparência. Endireitei-me e tirei minhas luvas de jardinagem. O que você está fazendo aqui, David? Um ex-marido não pode dar uma olhada na mãe dos filhos dele, principalmente quando essas crianças estão morrendo de preocupação com ela? Pare de enrolar, eu disse. A Nathalie mandou você. Ele teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhado. Ela está preocupada. Todos nós estamos. Isso não é típico de você, Sharon. Não, concordei. Não é. É bem esse o ponto. Ele franziu a testa, claramente fora do roteiro. Posso entrar? Está um pouco quente aqui fora. Pensei em recusar, mas desisti. Melhor acabar logo com isso. Na cozinha, servi chá gelado para nós dois, um hábito dos tempos de casados que minhas mãos lembravam, mesmo que meu coração não. Ele tomou um gole e fez uma careta. Ainda não está doce o suficiente para você? Perguntei, lembrando-me de sua preferência sulista por chá que era praticamente xarope. Tudo bem, disse ele. Escute, Sharon, a Nathalie me disse que você a colocou numa situação difícil, algo sobre sacar fundos para o casamento. Ela te contou isso, eu disse. Ela também te contou o porquê? Ele se remexeu, desconfortável. Ela mencionou algo sobre você estar chateado por assistir à cerimônia remotamente. Mas certamente isso não vale a pena destruir seu relacionamento com a nossa filha. Não estou destruindo nada, David. Só estou me recusando a pagar por um casamento ao qual não sou bem-vindo. Não é bem-vindo? A Nathalie disse que você sempre seria incluído, só que de uma forma diferente. Eu ri.
Foi isso que ela te disse? Que eu fui incluída de forma diferente. Que jeito criativo de dar uma interpretação explícita de não ser convidada. David pareceu genuinamente confuso. Espera aí, volta. Você está dizendo que a Natalie te disse para não ir ao casamento? Ela pediu para o noivo dela me dizer, na verdade, por e-mail, que eu poderia assistir pela janela do Google Earth se quisesse participar. Sua boca se abriu e depois se fechou. Pela primeira vez na vida, David Brown pareceu ficar sem palavras. Entendo, disse-ele finalmente. Não foi isso que ela me disse. Estou chocada, eu disse secamente. Ele olhou fixamente para o chá. Mesmo assim, Sharon, o casamento é dela. Você não podia simplesmente deixar para lá pelo bem dela? Deixa para lá, repeti. Como eu deixei para lá quando você me deixou pela Jéssica? Como eu deixei para lá quando você se mudou para a Flórida e via as crianças 2 vezes por ano? Como eu deixei para lá quando você esqueceu de pagar a pensão alimentícia 3 meses seguidos? Ele teve a decência de dar descarga. Aquilo foi diferente. Sim, concordei. Foi. Porque naquela época eu não tinha escolha. Tinha 2 filhos para criar e uma hipoteca para pagar. Mas agora tenho escolhas, David, e escolho não ser tratado como um caixa eletrônico sem sentimentos. Então, isso é sobre dinheiro. Não, respondi, com a voz firme. É sobre respeito, sobre finalmente exigir o que mereço, em vez de aceitar qualquer migalha de consideração que as pessoas queiram me dar. Ele me observou por um longo momento. Você mudou. Sim, eu disse simplesmente. Mudei. Depois que David foi embora, terminei minha jardinagem, plantei novos cravos de defunto ao longo da calçada e limpei a garagem, um projeto que eu vinha adiando há meses. O trabalho físico ajudou a clarear minha mente, me deu algo concreto em que me concentrar enquanto meus pensamentos se acalmavam. Perto do pôr do sol, minha campainha tocou novamente. Desta vez, era a própria Natalie, parecendo tão exausta quanto Marcel, mas com um quê de raiva na postura que eu reconheci das birras da infância. Você virou o papai contra mim, acusou ela assim que abri a porta. Ele ligou e me deu uma bronca por causa da forma como te tratei. Dei um passo para trás para deixá-la entrar. Eu simplesmente contei a verdade a ele. Sua versão. A versão por e-mail, corrigi. Aquela em que você me disse que eu poderia assistir ao seu casamento pelo Google Earth. Foi uma piada. Uma piada boba. E você estragou tudo por causa disso. Olhei para ela calmamente. É mesmo isso que você acha que aconteceu? Que eu estraguei tudo por causa de um comentário irrefletido? O que mais eu deveria pensar? Estava tudo bem até você surtar e tirar o dinheiro. Nem tudo estava bem, Natalie. Você mentiu para mim por meses. Você me fez acreditar que eu era bem-vinda no seu casamento enquanto conspirava com Marcel e a mãe dele para me excluir. Você pegou meu dinheiro, dinheiro pelo qual trabalhei duro, enquanto me tratava como uma obrigação constrangedora. Isso não é verdade. Mas seus olhos se desviaram dos meus, traindo-a, isso é verdade, eu disse baixinho. E nós dois sabemos disso. Ela se jogou no meu sofá, de repente parecendo muito jovem, como a menininha que costumava vir até mim com joelhos ralados e brinquedos quebrados, esperando que eu consertasse tudo. E agora? O casamento foi cancelado. Os pais do Marcel não estão falando com ele. O Justin está furioso comigo por ter lidado mal com tudo. E agora o papai também está decepcionado. Sentei-me em frente a ela, mantendo distância física e emocional. Tudo isso parece consequência das suas ações. Então é isso? Você vai me deixar sofrer? O que aconteceu com o amor incondicional? Amo você incondicionalmente, Natalie. Mas amar não significa me permitir ser usada e descartada. Não significa financiar minha própria rejeição. Eu nunca te rejeitei. Você me excluiu de um dos momentos mais importantes da sua vida enquanto esperava que eu ajudasse a pagar por isso. Se isso não é rejeição, então não sei o que é. Ela enxugou os olhos. Eu cometi um erro. Um erro terrível. Agora percebo. Mas você é minha mãe. Você deveria me perdoar.
Talvez, admiti. Mas perdão não significa fingir que nunca aconteceu. Não significa voltar a ser como era. Então o que isso significa? Ela perguntou, com a voz baixa. Significa, eu disse cuidadosamente, que temos uma chance de construir algo novo, algo honesto, algo que não envolva sacrificar meu amor próprio pela sua conveniência. Ela me encarou, claramente sem saber como responder àquela versão de sua mãe, aquela mulher que estabelecia limites e os mantinha firmes. O silêncio se estendeu entre nós, carregado pelo peso de anos de expectativas e decepções não expressas. Não sei se consigo fazer isso, disse ela finalmente. Então a escolha é sua, respondi. Assim como eu fiz a minha. Depois que ela foi embora, fiquei sentado por um longo tempo em minha casa silenciosa, sentindo os tremores do terremoto que eu havia provocado. Eu havia abalado não apenas um casamento, mas toda uma dinâmica familiar, que já existia há décadas. Eu havia me escolhido em vez da paz, em vez das aparências, em vez do papel que vinha desempenhando há tanto tempo que quase me esquecia de que era um papel. Na manhã seguinte, liguei para a agência de viagens e reservei uma viagem para a Itália, um sonho que havia adiado por 20 anos. Depois, liguei para Robert e perguntei se ele gostaria de jantar comigo no fim de semana seguinte, não como colegas, mas como algo mais. Justin ligou enquanto eu preparava o jantar. Mãe, disse ele, com a voz cautelosa e curiosa. A Nathalie me contou o que aconteceu, o que você disse. E acho que finalmente entendi. Porque isso importa tanto para você. Você entende? Sim. Ele parecia pensativo. Tenho pensado em quantas vezes você nos colocou em primeiro lugar, todas as vezes, na verdade, e como simplesmente esperávamos por isso. Deixei que suas palavras se acomodassem entre nós, sem querer me apressar e facilitar as coisas para ele. Sinto muito, disse ele finalmente, por não ter percebido antes, por não ter te dado valor. Não era tudo, mas era alguma coisa, uma rachadura na base do direito que meus filhos tinham sobre a qual construíram seus relacionamentos comigo. Um começo. Obrigada, eu disse suavemente. Então, o que acontece agora? Perguntou ele. Olhei ao redor da minha cozinha, do meu espaço, da minha vida, finalmente minha, de uma forma que nunca fora antes. Agora, eu disse, todos aprendemos a conviver com nossas escolhas e suas consequências.